E aí, meus amigos, chegamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de função afim, tá certo? E é claro, não poderia deixar de lembrar a vocês das caracterizações dessa função tão maravilhosa e que a gente aprendeu de maneira tão prática na videoaula anterior, tá certo? E aí, pessoal, eu fiz uma coisa muito legal, eu fiz um mapa mental para vocês, tá bom? Vamos revisar um pouco? Olha só o mapa mental que eu trouxe aqui, que coisa maravilhosa, tá? Isso aqui é a função afim f de x igual a x mais b. E para que vocês possam visualizar melhor, eu vou ampliar essa tela, tá certo? E aí, olha só que legal, galera, olha só que bacana. Tá aqui a minha função, f de x igual a x mais b, tá certo? Note que uma das características da função afim é dizer que a taxa de variação absoluta ela é constante, tá? A taxa de variação absoluta ela é constante. A outra caracterização da função afim é dizer que acréscimos iguais dados a x proporcionam acréscimos iguais em y, nós vimos isso. Outra caracterização é dizer que a variação em y, as variações em y são proporcionais às variações sofridas por x. Em outras palavras, o ΔY sobre esse ΔX é uma constante, beleza? Tranquilo, é igual a constante A da função, tá? De maneira muito legal, de maneira muito tranquila. Este é o mapa mental, se for o caso, printe essa tela, tá bom? Muito importante, faça o seu mapa mental para que a gente possa brincar aí da melhor maneira possível, tá bom? Beleza? Revisado aí o assunto, eu vou precisar dele para responder questões ainda nessa videoaula, tá? Porque basicamente eu agora quero usar o que a gente aprendeu, porque isso aqui, meu irmão, é só o leitinho, tá? É só o filé. Beleza, então, olha só, o que é que a gente tem para aprender ainda? Raiz da função afim. Tá? E o que seria, Rona Epson, a raiz de uma função? Na verdade, olha só que lindo, eu vou ampliar para vocês, a raiz ou zero da função afim é o valor de x que anula a função. Isto é o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Tudo bem? Tranquilo? Excelente, Rona Epson, excelente. Então, para facilitar a nossa vida, eu quero que vocês me acompanhem aqui no quadro. Eu trouxe aqui uma imagem bem legal para vocês. Uma imagem não, eu trouxe aqui a ideia bem legal para vocês de uma outra maneira, tá? Eu quero aqui, olha só, deixa eu trazer isso aqui para cá. Isso, maravilha. Eu tenho uma função f de x igual a ax mais b, tá certo? F de x igual a ax mais b. E eu quero saber como encontrar a raiz dessa função. Mas eu acabei de dizer que para encontrar a raiz dessa função é só procurar o valor de x que anula a função. É só pegar o valor de x que torna o f de x igual a zero, tá? Então eu estou querendo o x de modo que o f de x seja zero. É isso que eu estou querendo, tá certo? Mas quem é o f de x, pessoal? Ora, o f de x é dado por essa expressão. Se o f de x é dado por essa expressão, olha só o que é que eu tenho. Olha só o que é que eu tenho. Eu tenho que ax mais b é igual a zero. Tá? Aí tá b somando, passa subtraindo. Eu vou ter que ax é igual a menos b. E o a tá multiplicando, passa o quê, pessoal? Dividindo. X é igual a menos b sobre a. X é igual a menos b sobre a. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Perfeito. E esta é a raiz da função. Para quem gosta de memorizar a expressão, que eu não recomendo, é só entender que a raiz é menos b sobre a. Esta aqui, meus irmãos e amigos, é a raiz da função, tá? Essa aqui é a raiz da função. Deixa eu só ativar a canetinha aqui, a canetinha verde. Maravilha, maravilha. Essa é a raiz. E eu desativei depois. Tá bom, beleza. Voltando. Esta e ela não... Opa, agora foi. Esta é a raiz da função, tá certo? Essa aqui é a raiz da função afim. Beleza? Tranquilo? Maravilha, Rona Epson, maravilha, entendi demais. Tá bom, só por curiosidade, imagina que eu te desse esse exemplo aqui, olha só. Imagina que eu te desse uma função dada por essa lei, f de x igual a, sei lá, 3x menos 18. Quando eu te peço a raiz dessa função, eu estou pedindo qual é o valor de x que torna o f de x igual a zero, tá certo? Qual é o valor que eu boto aqui dentro para que o f de x seja zero? 6, né, pessoal? 3 vezes 6, 18 menos 18, 0, tá bom? De outra maneira, o que é que você poderia fazer? Não é só igualar a função a zero? Como é só igualar a função a zero, é só fazer, ó, f de x igual a zero. Em outras palavras, é só fazer, olha só que bacana, 3x menos 18, 3x menos 18 igual a zero. Aí tá menos 18, passa mais, 3x é igual a 18,
tá certo? O 3 está multiplicando, passa o quê, pessoal? Dividindo. Então, 18 dividido por 3 dá 6. E aí, galera, aquela história, né? Não precisa decorar a fórmula, tá? Repare que eu consegui logo de cara fazer de cabeça, tá bom? Beleza? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Tá bom, então, olha só o que eu trouxe para vocês, associado ainda a esse tópico, eu trouxe um probleminha, tá? Ampliando o probleminha aí para vocês, olha só, o problema 1 diz assim, um comerciante gastou R$500 na compra de um lote de peras, dado que cada pera será vendida por R$2,50, quantas peras deverão ser vendidas para que ele não tenha lucro, mas também não tenha prejuízo? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, olha só. Pessoal, tá? O comerciante gastou R$500 no lote de pera, tá? Esse é o custo fixo que ele tem, tá? Dado que a pera vai ser vendida por R$2,50, então cada pera vai ser vendida por R$2,50. Se eu vender X peras, eu vou arrecadar R$2,50 vezes X, tá certo? Se eu vender X peras, eu vou arrecadar R$2,50 vezes X. Tudo bem para vocês? Tranquilo? É só multiplicar o número de peras por R$2,50. Maravilha, Ronepson. Tá, mas o que é que eu quero? Eu quero que ele nem tenha lucro, nem tenha prejuízo. Calma aí, se eu pegar essa expressão que está aqui, isso aqui é o que nós chamamos de arrecadação. Se eu pegar a arrecadação e tirar o custo que ele teve, que foi de R$500, essa função que eu acabei de montar é o que nós chamamos de função lucro. Essa função que eu acabei de montar é a função lucro. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Maravilha? Aí olha o que acontece então, galera. Eu não quero saber qual é o número de peras que eu devo vender para que ela nem tenha lucro, mas também não tenha prejuízo. Então eu quero justamente que essa função lucro seja igual a 0. Porque se o lucro é positivo, ela ganhou, né? Lucrou. Se o lucro é negativo, nós entendemos que ela teve prejuízo, tá? Então lucro igual a 0, nem lucro, nem prejuízo, tá bom? Então, pessoal, L de x não é igual a 2,5x menos 500. E eu quero que isso aqui seja igual a quanto, hein? Seja igual a 0. Aí tá menos 500, passa mais 500. 2,5x é igual a 500. Beleza, galera? O que é que acontece aí? Ó, o 2,5 está multiplicando, passa dividindo, né? O x vai ser igual a quanto? Pessoal, se eu multiplicar 2,50 por 100, dá 250. Se eu multiplicar 2,50 por 200 pelo dobro, vai dar 500. Então, o x vale 200. Beleza? Ou seja, o número de peras que eu devo vender é exatamente 200. Eu devo vender 200 peras para que esse comerciante nem tenha lucro, nem tenha prejuízo. Tudo bem para vocês? Tranquilo, meus amigos? Tudo certinho? Excelente, excelente. Então sigamos. Professor, e sobre o gráfico da função? Olha que maravilha. O gráfico da função afim é sempre uma reta. O gráfico da função afim é sempre uma reta. Tá? Eu vou conversar isso com vocês agora, tá? De maneira bem suave, de maneira muito prática. Vem cá, vem pro quadro. Olha só. Eu vou puxar aqui, tá? Só pra gente deixar a coisa bonitinha. Eu vou puxar aqui o eixo Y. Eu vou puxar aqui o eixo X, tá certo? E eu falei a vocês que acréscimos iguais dados a X proporcionam acréscimos iguais em Y, ok? Então, por exemplo, suponha que eu tenha aqui o 1, só pra gente brincar, tá? Só pra gente se divertir aqui um pouquinho. Suponha que eu tenha aqui o 1, tá? Opa, deixa eu só tirar aqui, pessoal. Eu baguncei um pouquinho a coisa aqui. Volta, 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 volta. Isso. Cria um bocado de reta, porque tava outra coisa marcada, tá bom? Beleza. Tá. Ok. Tá. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, suponhamos, galera, que eu tenho aqui o 1, tá certo? Aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5 e assim vai. E suponhamos também que a cada unidade que eu aumento no X, eu aumento 2 no Y, tá bem? Então, eu comecei aqui, suponhamos. Então, a cada unidade que eu aumento aqui no X, ó, eu aumento 2 aqui no Y, tá? Então, aumentou. Acréscimos iguais dados a X proporcionam acréscimos iguais em Y, aumentou. Acréscimos iguais dados a X proporcionam acréscimos iguais em Y, aumentou. Acréscimos iguais dados a X proporcionam acréscimos iguais em Y, aumentou. Vocês estão percebendo que nessa brincadeirinha de acréscimos iguais dados a X proporcionam acréscimos iguais em Y, a taxa de variação
absoluta, perdão, ela é constante, quer dizer exatamente que o meu comportamento é um comportamento linear, então eu vou estar crescendo de acordo com uma reta. Então isso aqui tudinho, galera, vai se comportar na prática como uma reta. Olha só, isso aqui tudinho vai se comportar na prática como uma reta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez sentido para vocês? Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bem, muito bem. Deixa eu arrancar esse povo daqui. Isso, pronto, agora ficou filé. Primeira, galera, tranquilo, excelente. Bom, de posse de que o gráfico da função é uma reta, porque a taxa de variação absoluta ela é constante, porque acréscimos iguais dados a x proporcionam acréscimos iguais em y, porque essa variação ela é linear. Vamos aprender um pouco mais sobre o que é que os parâmetros da função do primeiro grau afetam na reta? Tudo bem para vocês? Então olha só para cá, olha só para cá. Meus amigos, tá aqui mais uma vez os eixos coordenados. Essa reta aqui representa o gráfico da função do primeiro grau, tá certo? Aí eu vou ampliar para você brincar um pouquinho aqui, tá? Vou ampliar essa imagem. Olha só. Quando você olha para cá, ó, para cá, isso aqui não é o delta y, isso aqui não é o delta y. O delta y é exatamente a variação que o y sofre. Variou do y1 para o y2. Beleza, Rona Epson. Quando você olha para cá, olha só, para cá, ó, isso aqui não é o delta x. O delta x é a variação que o x sofre. É x2 menos x1, é a variação do x1 para o x2. O que é o a da função que a gente definiu? O a da função, né, o delta y pelo delta x. Em outras palavras, para você encontrar o a da função, é só fazer a tangente desse ângulo, uma vez que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Entendes isso ou não? É só fazer cateto oposto, olha só, pelo cateto adjacente. Isso é a tangente de alfa. Em outras palavras, a tangente de alfa coincide com o a da função. A tangente de alfa é o delta y pelo delta x. A tangente de alfa que nós em outro momento definimos como coeficiente angular da reta corresponde à taxa de variação absoluta. Beleza, meus amigos? Fez sentido isso para vocês? Está tranquilo? Olha só que legal, né? E esse alfa aqui é exatamente o ângulo que a reta forma com o eixo x. Tangente de alfa, tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Delta y pelo delta x. Maravilha, galera. Tranquilo, tudo certinho. Se o a tem a ver com a inclinação da reta, porque isso aqui é a inclinação da reta, né? Esse ângulo de inclinação da reta. Se o a tem a ver com a inclinação da reta, quanto maior o a, maior a tangente. Ó. Quanto maior o a, maior a tangente. Se quanto maior o a, maior a tangente, maior é o ângulo, maior a inclinação, né? Assim, maior a inclinação. Beleza? Quanto menor o a, menor a tangente, menor a inclinação. De sorte, inclusive, que se o a for positivo, a reta vai crescer, e se o a for negativo, a reta vai decrescer. Beleza? Tranquilo? Se o a é positivo, nós temos uma função crescente. Se o a é negativo, a função ela é decrescente, ok? Olha só, me acompanha. Quanto maior o a, ó, quanto maior o a, quanto maior o a, quanto maior o a, mais inclinada vai estar a reta, tá certo? Ó, repara, ó, o A4 é maior do que o A3, que é maior do que o A2, que é maior do que o A1. Inclinação da quarta reta é maior do que a terceira, que é maior do que a segunda, que é maior do que a primeira. Perceberam? Tranquilo? Excelente, excelente, excelente. Quer ver outra coisa importante? Eu venho para cá, já eu volto para aquele outro slide. Quando A é positivo, a função ela é crescente, eu vou ter essa cara. Quando A é negativo, a função ela é decrescente, eu vou ter essa cara. Eu vou ampliar para vocês enxergarem isso da melhor forma possível. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Tá aqui, ó, função decrescente, função crescente. Tá bom? Olha só para o meu A, tá bom? Olha só para o meu A. Beleza, galera? Tudo certinho? Tudo massa? Olha que coisa extraordinária eu vou trazer para você, tá bom? Me acompanha na lousa novamente. Olha só. Meus amigos, deixa eu aqui abrir a abinha que eu deixei pronta pra gente, pronta para nos receber, tá? Olha que delícia, olha que delícia. Tá aí. Ok. Deixa eu marcar aqui para sair aquela parte de lado. Tá. Suponhamos que eu tenha essa reta. Essa reta é y igual a ax, tá bom? Essa é a reta y igual a ax, tá? Se eu mexer nesse parâmetro a aqui, eu estou mexendo na inclinação dela. Na hora que eu mexo no parâmetro a, eu estou mexendo na inclinação dela. Fez sentido isso?
Repara, quanto maior o valor de A, mais inclinada ela fica. Quanto menor o valor de A, menos inclinada ela fica. Perceberam? Tranquilo? Quando A é negativo, olha só, a função é decrescente. Quando A é positivo, a função ela é crescente. De fato, né? O A, né, a taxa de variação absoluta, né, como eu digo que a função cresce, tá? Então, se o A é positivo, quer dizer que eu estou crescendo, quer dizer que eu estou aumentando. Se o A é negativo, a taxa de variação absoluta é negativa, quer dizer que eu estou diminuindo. Quanto maior a taxa de variação, mais rápido ela cresce. Quanto menor a taxa de variação, mais lentamente ela cresce, tá? Eu falo em termos absolutos, tá bom? Beleza? Então, ó, mais uma vez, ó, aumentei o valor de A, a inclinação aumenta, Diminuir o valor de A, ó, diminuir o valor de A, a inclinação vai diminuindo também, ok? Beleza? Maravilha? Excelente, excelente, excelente. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Quer ver outro detalhe? Olha para esse slide, olha para essa imagem aqui. Lembra que eu falei que a raiz era menos b sobre a raiz da função? E a raiz da função não é quando y é zero? Não é quando a imagem é zero? Não é quando o f de x é zero? Quando o y é zero, olha só quem é a raiz, olha só qual é o valor, menos b sobre a. Tá? Quando o y é zero, aqui, ó, o meu x vai ser menos b sobre a, exatamente a minha raiz. Agora, olha que outra coisa interessante, que eu já tinha falado para vocês. Quando o x é zero aqui, ó, a imagem é quanto? A imagem é b. Quando o x é zero, a imagem é b. Lembra que eu falei lá na outra videoaula, quando eu regrido a tabela para o zero, a imagem dá b? Lembra disso? Tranquilo? É só trocar o x por zero, f de zero. A vezes zero mais b, vai dar b. Tranquilo? Olha só, vem comigo, me acompanha, me acompanha, me acompanha. Tá? Eu deixei aqui uma outra abinha pronta pra gente, tá? Pronto, vem pra cá. Olha só, deixei ela pronta. Tá? Só pra gente brincar aqui um pouquinho, a minha função, né, é f de x igual a ax mais b. Nessa minha função? Tranquilo? F de x igual a x mais b? Se eu quiser calcular o f de zero, se eu quiser trocar o x por zero, eu vou ter, ó, f de zero igual a vezes zero mais b. A vezes zero é zero, mais b dá b, não é? Então f de zero é b. Em outras palavras, o ponto de interseção da reta com o eixo y é sempre no ponto de ordenada B, de abscissa 0 e ordenada B. Esse carinha aqui, pessoal, olha só pra cá que lindo, esse carinha aqui onde a reta corta o eixo Y corresponde exatamente ao B da função. E eu vou fazer uma coisa bem legal aqui pra vocês, tá? Bem legal, eu vou pegar essa reta que tá aqui e vou deixar ela um pouco mais nítida pra vocês, tá? Maravilha, Rona Epson. Esse carinha que vocês estão vendo aqui, ó, esse carinha aqui é exatamente o B da função. É exatamente o B da função. Beleza? Quer ver? Quer ver uma coisa? O A vai ficar fixo, ou seja, a minha inclinação vai permanecer a mesma, a minha inclinação. Eu vou mexer no B, tá certo? Ó, na hora que eu aumento o B, opa, volta para aumentar, Na hora que eu aumento o B, ó, o ponto onde a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo Y vai subindo. Na hora que eu aumento o B, a ordenada vai subindo. Na hora que eu diminuo o B, a ordenada vai descendo. Aumentei o B, a ordenada vai subindo, diminuí, a reta vai descendo. Perceberam? A inclinação é a mesma. Eu não alterei a inclinação. Tudo bem para vocês? Tranquilo isso ou não, galera? Tranquilo? Olha aí. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa fantástica. O meu B vai diminuindo, ó, e a interseção com o eixo Y vai descendo. Tá certo? Na hora que o meu B vai aumentando, ó, essa interseção vai subindo. É onde corta o eixo Y no valor de B, né? Fantástico isso? Tranquilo? Maravilha? Excelente. Vou ampliar a tela para vocês. Amplia. Ok. Ampliando essa imagem de maneira muito, muito legal. É isso que eu tenho, tá? Eu vou até abrir aqui aquela outra imagem novamente, só para a gente se divertir um pouco também com ela, tá? Na hora que a gente abre essa outra imagem aqui, olha só o que é que eu tenho, galera, de maneira muito legal, tá? Na hora que eu mexo aqui o valor do A, ó, a reta vai mudando de inclinação. Tudo joinha, tudo massa, galera, tudo tranquilo. Excelente, excelente, excelente. Beleza, meus amigos, fez sentido isso para vocês? Aprendemos um pouco mais sobre o gráfico da função? Muito bem, muito bem, muito bem. Uma transição aí diferente, muito bacana, né?
Excelente, excelente. Vamos então discutir mais probleminhas, tá? Mais probleminhas que eu trouxe para vocês. Probleminha aí que eu elaborei com muito carinho mesmo, envolvendo gráfico, tá? Vamos lá. Deixa eu ampliar para vocês. Brasil amarga o preço da intolerância e lidera o ranking da violência contra homossexuais. O país registra uma morte a cada 25 horas. Só no ano de 2016, 343 gays, lésbicas, transexuais, transgêneros e simpatizantes foram mortos, a maioria com requintes de crueldade. Tá? O governo federal está fazendo uma campanha para combater a homofobia no Brasil. E estima-se que as mortes de homossexuais decaem linearmente e serão erradicadas em 2065. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como ano 2016. De acordo com as informações fornecidas, estima-se que o número de mortes de homossexuais em 2051 ainda seja igual a... É um problema aí, né, pessoal? Grave, infelizmente, a nossa sociedade ainda pratica esse tipo de barbaridade. Mas, vamos lá, olha só, galera, vamos responder o nosso probleminha para a gente fazer essa estimativa. Só para deixar claro, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Esses dados iniciais são dados reais, tá bem? São dados reais. Esse gráfico aí, né, essa projeção foi uma projeção que eu criei para elaborar a questão, tá certo? Mas os dados iniciais são dados reais, sim, tá? Beleza? Muito bem. Quando a gente olha para a tabela, o gráfico, o que é que a gente percebe? A gente percebe que quando o x é zero, eu tenho 343. Na verdade, x igual a zero corresponde ao ano de 2016. E quando o x é 49, ou seja, correspondente ao ano 2065, a minha imagem é quanto? A minha imagem é zero, o meu y é zero. Então, para tornar a nossa vida um pouco mais fácil, eu vou representar isso, galera, na nossa velha e boa tabelinha. Então, vem pro quadro comigo. Vem pro quadro comigo, tá certo? Eu vou construir a nossa velha e boa tabelinha, tá? Aqui é o x, tá certo? Aqui é o y, tá bom? O ano 2016 corresponde a x igual a zero, tá bem? E o meu y é quanto, hein? 343. E o ano 2065, corresponde a o y igual a 49, né? Desculpa, o x igual a 49, perdão. Tá certo? E nesse ano eu espero que não tenha mais mortes de homossexuais, né? Mais assassinatos, tá bem? Mais violência, então, zero, y igual a zero. Beleza. Muito bem, Rona Epson, muito bem. Pessoal, olha só para cá, o que é que eu pedi na questão? Eu pedi no ano 2051. Como eu pedi o número no ano 2051, vou colocar 2051 aqui. Aí eu pergunto a vocês, de 2016 para 2051, se passaram quantos anos? É só subtrair, né? 2051 menos 2016. 2051 menos 2016 vai dar 35, né? Ou seja, o x aqui correspondente é 35, concorda comigo? Pronto, é o que eu tô querendo. Beleza? Aí olha que delícia, olha que coisa maravilhosa. Lembra aquela conversa que a gente já teve? As variações em y são proporcionais às variações em x? Deixa eu só afastar isso aqui, tá bom? Deixa eu só afastar esses anos pra cá, tá certo? Pra gente gerar mais espaço, tá? Ok. Daqui pra cá se passaram quantos anos? 49. Tá certo? 49 anos. E daqui pra cá, ficou feio esse 49, não ficou? Ficou feio o 49. Deixa eu afilar a canetinha. Maravilha. Então se passaram 49 anos. Tá? Beleza. E daqui pra cá, Rona Epson, a queda foi de quanto? Essa queda foi de 343. Menos 343. Então, quando eu aumento 49 no x, diminui 343 no y. Aí, olha que delícia, tá, pessoal? Olha que delícia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só arrastar um pouquinho para cá. Quando eu aumento 49 no x, eu diminuo 343 no y. Não é assim que a gente faz para calcular o a, né? Divide o ΔY pelo ΔX. Aí, olha que coisa fabulosa. Dá para simplificar? Dá para simplificar.
Dá para simplificar, sabe por quanto, pessoal? Dá para simplificar por 7. Se você simplificar por 7, vai dar, sabe quanto aqui? Vai dar 49 em cima. E aqui embaixo vai dar, sabe quanto? Vai dar 7. Olha que fantástico. É claro que eu poderia dizer o quê? Que menos 49 dividido por 7 dá quanto? Dá menos 7. Menos 7 sobre 1. Claro que eu poderia dizer isso. Mas olha que coisa extraordinária. Olha que coisa bacana pra gente brincar aí, pessoal. Se eu multiplicar por 5 aqui embaixo, 7 vezes 5 dá quanto? 35. Eu tô brincando com proporção, tá? Tô brincando com proporção. E 7 vezes, desculpa, multipliquei por 5 aqui embaixo, então multiplique em cima. E 5 vezes 49 dá quanto? 5 vezes 50 dá 250, né? Então, menos 5, porque eu subtraí um daqui, vai dar 245. Então, eu vou tirar 245 aqui. Em outras palavras, o que eu estou dizendo a vocês é que toda vez que eu aumentar 35 no x, eu vou diminuir 245 no y. É o mesmo que dizer que toda vez que eu aumentar 1 no x, eu vou diminuir 7 no y. É o mesmo que dizer que toda vez que eu aumentar 7 no x, eu vou diminuir 49 no y. Tá, professor? E daí? E daí, meus amigos, que... Olha só que lindo. E daí que... Deixa eu colocar o roxinel aqui, eu adoro o roxinel. De 0 para 35, eu não aumentei 35. Então, daqui para cá, meus irmãos e amigos, eu vou diminuir quanto, hein? 245, que foi o que eu acabei de encontrar ali embaixo, não foi, ó? Foi o que eu acabei de encontrar aqui, tá vendo? Tranquilo? Lembra, as variações em y são proporcionais às variações em x? Tem hora que a gente faz de cabeça, tem hora que a gente tem que pensar mais um pouquinho. Galera, 343 menos 245, vamos com calma. Se fosse 345 menos 245, daria 100, não é? Daria 100? Como eu tinha 2 a menos lá em cima, então vai ficar 98. Opa, que delícia, que delícia, que delícia. Essa resposta aqui, meus amigos, vai ser 98. Então, estima-se que, infelizmente, ainda em 2051, nós tenhamos o número de mortes de homossexuais, ainda de assassinatos, em número de 98 no Brasil. Tá certo? Que é um número ainda muito grande, não é? Na verdade, qualquer número seria muito grande nesse aspecto, qualquer número maior do que 0 seria muito grande, porque isso é um absurdo, né? Obviamente, eu estou trazendo para vocês questões para a gente fazer reflexões, não só matemáticas, mas questões sociais, tá? Questões que envolvem o nosso dia a dia, envolvem nossa vida, envolvem, tá certo? Muita coisa que é importante, seja no que diz respeito às questões de preconceito, seja no que diz respeito às questões políticas ou da natureza, conscientização, enfim. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Então, em 2051, o número de mortes vai ser 98, ok? Quando a gente olha para as alternativas aí no problema, letra C, a nossa resposta, letra C, ok? Tem uma tentaçãozinha aí do 245, né? Mas é letra C, 98. Problema 3, trouxe para vocês aí de maneira muito legal, muito gostosa, tá? A temperatura no interior de um forno industrial, a partir do momento em que ele foi ligado, varia linearmente nos primeiros 150 minutos, até se estabilizar, permanecendo constante a partir de então. O gráfico a seguir mostra esse comportamento, onde T representa a temperatura em graus Celsius e Tzinho o tempo em minutos. Olha aí, pessoal, olha o gráfico aí com muito carinho, olha o gráfico. A temperatura do forno após 150 minutos é, no caso, quando ela estabiliza, quando ela permanece constante, né? Muito bem. Naturalmente, quando a gente olha para esse gráfico, a gente percebe que essa temperatura, ela tem que ser maior do que quanto, hein, pessoal? Ó, tá aqui 300, ó. Ela vai ser maior do que 300, né, pessoal? Ela vai ser maior do que 300. Então, de cara, nós descartaríamos a letra A e a letra B. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, eu vou mais uma vez extrair esses dados aí de maneira muito gostosa, de maneira muito legal, tá? Vou jogar esses dados na nossa velha e boa tabelinha, tá? Me acompanha. X não, né? Tzinho, que é o tempo, e Tzão, que é a temperatura, tá? Tzinho e Tzão. Tá bom. Quando a gente olha lá no gráfico, a imagem de 0 é quanto? A imagem de 0 no tempo igual a 0, ela é 26. Confere lá no gráfico, vou ampliar a tela. A imagem de 0 é 26, tá aqui, ó. É onde corta o eixo Y. Beleza, Rona Epson. Outra informação que o gráfico nos traz é o ponto de abscissa 42 e ordenada 110.
Quando o Tzinho é 42, o Tzão é 110. Quando o Tzinho, galera, é 42, quando o Tzinho é 42, tá certo? O Tzão é 110. 42, opa, bora arriscar lapisinho. Ele tá me deixando na mão, tá? Quando o Tzinho é 42, eu vou trocar a cor, porque eu acho que acabou a tinta desse. Quando o Tzinho é 42, tá certo? O Tzão é 110. 110. Maravilha, tranquilo, tranquilo. Ei, calma, mas o que foi que eu pedi? Eu pedi 150 minutos depois, não foi? Como eu pedi 150 minutos depois, vou colocar aqui, ó, 150, é o que eu quero. E aí, meus amigos, é tranquilidade total, sabe por quê? De 0 para 42 aumentou quanto? De 0 para 42 aumentou 42. E de 26 para 110 aumentou quanto? Tá vendo que é só olhar para o gráfico, extrair, jogar as informações? De 26 para 110, aí eu tenho que ver, né? De 26 para 100 aumentou 74, né? Aí mais 10 vai dar 84, aumentou 84. E olha que coisa extraordinária, não se emociona, por favor, controle as lágrimas. 84 é o quê de 42? Não é o dobro? E eu não disse a vocês várias vezes que a variação em Y ela é proporcional à variação em X? Então, ó, de 42 para 150 eu aumento quanto? De 42 para 150 eu aumento 108. Isso quer dizer que daqui para cá, ó, eu vou aumentar quanto? O dobro, né? Se esse cara é o dobro desse, esse cara é o dobro desse. O dobro de 108 dá quanto? 216. Beleza? Tranquilo? 110 mais 216 dá 326. Essa será a temperatura quando o tempo chegar a 150 minutos. Depois de 150 minutos. E aí você percebe lá no gráfico que ela estabiliza, tá? Ela estabiliza. Nós somos muito tentados quando encontramos o 216 querer marcar como resposta, né? Deu um frame aí, não foi? Nós somos muito tentados quando chegamos no 216 a querer marcar como resposta, mas quando a gente olha aí para as alternativas, a resposta certa é exatamente 326, letra E. 326, letra E. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem. Meus amigos, espero que vocês tenham entendido, tá bem? Espero que vocês tenham compreendido a ideia da aula, a ideia de gráfico, enfim. No mais, até a nossa próxima videoaula, porque a gente ainda tem coisinha para discutir sobre função afim. Tem coisa muito legal para conversar, tem coisa muito bacana para a gente dialogar, tá certo? E tem um leitinho ainda para vir, tá bom? Valeu, galera, até a próxima.